Estamos aqui com o defensor público, o doutor Antônio Lopes Filho, defensor aqui da comarca de Itauá, e nós viemos hoje aqui conversar com ele porque estão surgindo muitas reclamações, que por sinal já são até do conhecimento da Defensoria, a respeito da questão de falta de transporte escolar. O ano letivo começou na última segunda-feira e novamente a população do interior vem reclamando da falta de transporte escolar. E, então, o doutor Antônio vem aqui ao programa exatamente para repassar algumas informações e esclarecimentos à população em relação a como lutar para garantir, né, a oferta do transporte aos estudantes para chegarem à sala de aula. Doutor Antônio, boa tarde, Rádio Difusora, programa Tribuna Popular. É um prazer receber o senhor mais uma vez aqui em nosso programa. Tem chegado ao conhecimento aqui da Defensoria Pública reclamações de pais ou estudantes a respeito da falta de transporte escolar no município de Itauá? Boa tarde, agradecemos mais uma vez a oportunidade de poder colaborar e orientar todos os ouvintes, tentando solucionar os problemas da população e de forma mais específica daqueles que necessitam do serviço da Defensoria. Já recebemos alguns assistidos aqui reclamando dessa situação do transporte escolar e estamos orientando para que possam coletar toda a documentação e comparecer à Defensoria Pública para que possamos tomar as medidas cabíveis a fim de viabilizar o acesso desses estudantes à educação, porque o acesso à educação é um direito constitucionalmente garantido. Então, o poder público não tem um dever apenas de garantir o acesso à educação em estrito sensu, mas os meios para que essa pessoa possa chegar a ter o efetivo acesso. Não adianta disponibilizar um colégio se não é disponibilizado o transporte para que determinado aluno possa ir à aula. Então, a briga e a luta da Defensoria e dos demais órgãos é para que todos possam ter esse acesso à educação e também o acesso ao transporte, que é um meio para que esse aluno possa chegar até o colégio, assistir sua aula e estudar de forma regular. Doutor, que tipo de reclamação já chegou aqui ao conhecimento do senhor? Já foi instaurado algum tipo de procedimento para poder levantar todas essas situações? Nós atendemos algumas pessoas e nossa recomendação é para que eles possam coletar o maior número de documentos, como comprovante de matrícula, documentos pessoais, comprovante de residência e tentar também demonstrar que determinada localidade não está tendo o serviço do transporte para que o aluno possa se locomover até a escola, para a partir daí também termos em mãos informações suficientes e tomarmos as providências cabíveis. E para isso, orientamos também para que quem possa comparecer à Defensoria Pública tente também contato com algum vizinho, algum amigo que esteja na mesma situação e venham em bloco aqui para a Defensoria para que possamos coletar as declarações de todos, pegar também toda a documentação e a partir daí tentarmos alguma providência que venha a atingir e favorecer um número maior de pessoas e até uma comunidade inteira, porque dessa forma será possível agilizar o procedimento e beneficiar o maior número de pessoas. Quer dizer, aquele ditado que diz que quanto mais cabra, mais cabrito, ou seja, quanto mais gente vier aqui na Defensoria para informar de que o transporte escolar não está passando naquela determinada rota que atende a várias localidades, mais irá reforçar o trabalho da Defensoria junto ao Poder Judiciário para que seja efetivamente garantida a oferta do transporte? Exatamente, porque a partir do momento em que houver a constatação que uma comunidade inteira está sendo afetada, que várias pessoas não estão tendo a disponibilidade do transporte público, vamos tentar documentar isso para eventualmente tentarmos em uma ação coletiva a disponibilização desse transporte para o maior número de pessoas. Sinal, doutor, uma única rota, por exemplo, né, ela passa em várias localidades. São rotas que passam em várias localidades, pegando todos os alunos que são dessa rota para levá-los para uma determinada escola que fica geralmente na sede do distrito. Então, uma única rota já prejudica alunos de várias comunidades. Então, seria importante que nos locais ou nas rotas aonde não tivesse transporte, tivesse pelo menos uma informação dessa para poder realmente mostrar o tamanho do problema e a dificuldade que esses alunos estão enfrentando.
Exatamente. Eu costumo dizer que para se conseguir alguma coisa no âmbito judicial, deve haver prova e essa prova deve estar documentada. Então, é justamente por isso que temos que haver um cerco de cuidados em relação a isso, a coleta de documentação, se possível pegar a declaração escrita da pessoa que comparece à Defensoria Pública, para a partir daí verificarmos a viabilidade de uma ação judicial, ou então de contactar algum órgão público para o oferecimento administrativo desse transporte sem necessidade de uma ação judicial, tentar uma conversa, e se não for possível, em último caso, como eu falei, a ação judicial para viabilizar o acesso à educação das pessoas que estão eventualmente prejudicadas. Inclusive, doutor, ontem uma senhora nos telefonou lá da localidade de Vacaria, no distrito de Carrapateiras, exatamente para denunciar essa situação. E para que a filha dela não perca a aula, o que está acontecendo? O pai vai deixar de moto e vai buscar todos os dias, né? Lógico que isso tem um custo, né? E há também outras situações que a gente já também tratou por várias vezes aqui, ouvindo os depoimentos das pessoas, que os alunos os pais estão se obrigando a pagar passagem, especialmente, por exemplo, nós temos alunos que residem no interior, mas estudam na cidade, pagam R$10 de passagem, 10 para ir e 10 para voltar. E no final do primeiro semestre, ali também na região do Carrapateiras, um grupo de pais se juntou e contratou um carro pagando R$350 para poder o carro transportar os alunos na semana de prova, exatamente para que esses estudantes não perdessem as provas do final do primeiro semestre. O senhor tomou conhecimento disso? Não de forma direta, mas sempre chega à Defensoria informações de que pessoas que realmente não têm nenhuma condição de adquirir transporte por meios próprios e estão, como diz o ditado, fazendo das tripas coração para que possa ter acesso à educação. E a função da Defensoria Pública é justamente resguardar os direitos dessas pessoas necessitadas, dessas pessoas que não possuem condições financeiras de procurar o Poder Judiciário uma resolução administrativa do problema sem prejuízo em seu sustento. Então percebemos que essas pessoas que estão nessa situação enfrentam uma dificuldade econômica e, às vezes, para conseguir levar o filho até o colégio, passam até por dificuldades alimentares, deixam às vezes de comprar o devido alimento para que o filho possa ter acesso à educação. E é justamente por isso que a Defensoria Pública se coloca à disposição dessas pessoas para que possamos analisar a situação e tentar a melhor solução para o caso, viabilizando o acesso de todos à educação. Bom, doutor, então o que a Defensoria pode fazer nesse aspecto? A informação chegando, as pessoas que estão se sentindo prejudicadas, vindo aqui no fórum, procurando a sala da Defensoria, repassando as informações que o senhor acabou de orientar que devem ser repassadas. Aí a Defensoria entra com ação na Justiça pedindo que seja garantido o transporte escolar para esses alunos? Inicialmente pedimos que quem estiver nessa situação possa comparecer para que possamos analisar a situação, porque o Poder Judiciário é um princípio do ordenamento jurídico, ele é inerte, ele não pode atuar sem que haja uma provocação. E a Defensoria também, para tomar alguma providência, tem que estar munida da documentação necessária, tem que também ser devidamente provocada para que possa atuar. Então nós pedimos que quem esteja nessa situação possa comparecer, de preferência em bloco, mais de uma pessoa, para facilitar esse atendimento, para ser realizado um atendimento conjunto, e a partir daí vamos analisar toda a documentação, analisar toda a situação e verificar qual medida poderá ser tomada, que pode ser desde uma tentativa de resolução administrativa do problema, como eventualmente, se for o caso, uma ação judicial para tentar garantir o transporte a essas pessoas. Esse comparecimento aqui, o senhor acha que é mais recomendável que seja o pai do aluno, o estudante, ou pode ser, por exemplo, um líder comunitário, ou o presidente de alguma associação representativa dessas categorias, União Municipal dos Estudantes, por exemplo, podem procurar aqui, ou o senhor prefere que seja realmente quem está efetivamente sendo prejudicado pela falta do transporte?
O ideal é que venham os pais, normalmente são menores, os alunos, né? Então os pais eles vão representá-los, e se for um menor entre 16 e 18 anos, que também venha acompanhando os pais, para que possamos também coletar as declarações em um termo e documentar tudo isso, facilitando as providências que serão tomadas por parte da Defensoria Pública. Quer dizer que no momento em que a Defensoria tiver todas as informações e que esteja realmente convencida da gravidade do problema, aí a Defensoria vai buscar então o amparo do Poder Judiciário através de ação coletiva? Vamos, como eu falei, analisar toda a documentação. Vamos também tentar resolver administrativamente a situação, e, havendo um amparo legal e não sendo disponibilizado efetivamente o transporte, pode sim ser o caso de eventual ação judicial, para que essas pessoas não sejam prejudicadas e não sejam impedidas de ter acesso à educação, que é um direito constitucionalmente garantido. Ok, doutor, mais alguma consideração ou orientação o senhor gostaria de fazer aos pais que acha importante colocar e que não foi perguntado aqui pela nossa reportagem a respeito do assunto? Só em relação a essa questão de quem realmente estiver com um problema nesse sentido, comparecer, porque só podemos tomar alguma providência se tivermos uma reclamação formal, se estivermos com a documentação que é necessária para a realização de alguma providência. Então pedimos que quem estiver nessa situação que possa comparecer, para que a Defensoria faça análise e possa tomar as providências cabíveis ao caso. Doutor, bom, diante da gravidade dessa situação, que a gente sabe, assim, é mais fácil a gente que trabalha no meio de comunicação receber a informação do que as pessoas virem até aqui dizer ao defensor, ao promotor, né, ou ao juiz, né, tudo que está acontecendo. E às vezes até as pessoas, isso está acontecendo desde o começo do ano e ninguém toma uma providência, não tem justiça, não tem Ministério Público, mas volta aquilo que o senhor acabou de falar, né? É preciso que essa informação chegue aqui, para que vocês, com base nas informações, não é fofoca, boato, né? Tem que ter alguma coisa concreta, palpável, para que vocês possam também trabalhar. Então, daí a necessidade das pessoas virem até aqui para poder dar conhecimento oficial de tudo isso que está acontecendo. Exatamente, até porque todo procedimento que vai ser realizado depende de determinadas formalidades. E essa formalidade é justamente a aquisição da documentação necessária e relatos formais de quem está efetivamente prejudicado, porque a partir do momento que não chega ao nosso conhecimento de forma formal, não temos como agir, porque não teremos a documentação necessária e o embasamento para a tomada de qualquer providência, seja ela administrativa ou judicial. Só relembrando que agora no mês de junho tivemos aquela operação do Ministério Público relacionada com essa questão do transporte escolar, licitação e tal, né? Culminou com o afastamento da secretária, vários celulares, documentos, computadores, agendas foram apreendidos na época. Esse material está sendo todo averiguado, historiado lá na Procap e no GAECO, né? Então é um serviço que não, às vezes o resultado não vem com aquela rapidez com a qual a população espera. Em relação à operação do Ministério Público, de forma específica, não tenho maiores detalhes. Quem poderá informar são os promotores que estão à frente do caso, mas no que toca ao transporte em si, como eu já falei, a Defensoria está à disposição, e independente de qualquer situação, nós temos o compromisso com a população carente de sempre estarmos em busca da solução para os seus problemas e de garantir o acesso à justiça, o acesso a seus direitos, e qualquer pessoa da população que estiver prejudicada e que seja um público-alvo da Defensoria, como eu já falei, nos colocamos à disposição para tentar resolver a situação da melhor forma possível. Doutor Antônio, agradeço mais uma vez a atenção do senhor com a nossa reportagem. Colocamos aqui sempre o nosso programa à disposição da Defensoria quando achar necessário repassar orientações à população sobre as diversas situações que ocorrem aqui no cotidiano de vocês. A Defensoria Pública é que agradece a oportunidade e, mais uma vez, reforço que estamos à disposição tanto da imprensa e principalmente da população, para que sempre que
possam precisar, sempre que a população estiver precisando do serviço da Defensoria, aquela população carente, aquela população que não tem condição de adquirir, de contratar um advogado sem prejuízo do sustento, a Defensoria Pública está aqui, a sede da Defensoria é no próprio fórum, e estamos à disposição para atendimento e para garantir o acesso aos direitos de todos os hipossuficientes. Muito obrigado.